Hoje eu estava analisando vários gráficos no mercado até que eu vi um gráfico específico que me motivou a gravar esse vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre rompimentos falsos e por que eu simplesmente adoro ver eles num gráfico. Vem comigo! Fala pessoal, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Felipe Dabu, sou trader e investidor na Bolsa de Valores há mais de 8 anos e hoje a gente vai falar sobre rompimentos falsos. Eu vou te explicar todo o conceito por trás de um falso rompimento no mercado e a gente vai mais além. Eu vou te mostrar por que falsos rompimentos podem levar a movimentos gigantescos de alta nas ações e como que você pode aproveitar esse tipo de movimento. Mas antes da gente começar a conversar, eu peço que você aí não se esqueça de deixar o teu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse tipo de conteúdo com seus amigos. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é um falso rompimento na análise técnica. Falsos rompimentos se dão primeiro quando a gente tem um movimento lateral de preços ou uma consolidação, chame como quiser. Essa consolidação possui regiões de suporte e de resistência. Logo em seguida, o mercado rompe alguma dessas regiões. No exemplo que você está vendo aqui, o rompimento foi da região de suporte e eventualmente o mercado perde força e não consegue dar continuidade ao movimento depois do rompimento. Ou seja, aqui os preços não conseguiram cair mais. Eles voltaram a subir e adentraram a região de consolidação, a região lateral outra vez. E é isso que a gente nunca pode ver depois de um rompimento. O preço voltando a trabalhar dentro da consolidação. Isso que marca um falso rompimento. O preço nega, literalmente nega, tá? O movimento de ruptura. Só que existe um ditado entre os traders na bolsa, que é mais ou menos o seguinte: rompimento falso para um lado é rompimento verdadeiro para o outro. Não é regra, não é sempre assim, mas na maioria das vezes isso ocorre. O mercado rompe uma região de suporte, falha e logo em seguida rompe de forma violenta a região de resistência. Ou então o contrário, o mercado rompe a região de resistência, falha e acaba perdendo a região de suporte. Mas por que isso acontece? Vamos entender a lógica por trás desse movimento aqui juntos. Primeiro você precisa entender que o mercado ele é uma eterna luta. Uma luta entre os compradores, que a gente chama de touros, e vendedores, ursos. Isso é um ditado do mercado. Na maioria das vezes, um desses caras está vencendo essa luta. Às vezes são os compradores e às vezes são os vendedores. Quando os compradores são a bola da vez, a gente vê as famosas tendências de alta, onde o preço vai se valorizando conforme o tempo passa. Já quando são os vendedores, que estão mais fortes, a gente vê as tendências de baixa e com o passar do tempo os preços caindo. Mas também existem os cenários onde há um empate nessa luta. Nem os compradores e nem os vendedores conseguem ter força para produzir um movimento consistente de preço. E é assim que se formam as consolidações ou movimentos laterais na análise técnica. Os compradores só têm força para fazer com que o preço suba um pouquinho e chega num ponto onde eles perdem a batalha, os vendedores assumem, fazendo a cotação cair mais um pouquinho e fica nesse lenga-lenga. Mas não tem segredo, tá? Alguma hora a consolidação vai ser rompida. Sempre em algum momento a consolidação vai ser rompida e o preço vai para algum lado e vai seguir uma tendência. Quanto mais tempo lateral, mais forte tende a ser o rompimento. Porque aquela briga empatada vai ficando cada vez mais acirrada e vai juntando cada vez mais força, mais estresse ali. É como se fosse uma mola sendo comprimida. Quanto mais você comprime, mais forte ela vai ficando depois quando ela se soltar. Quando o rompimento finalmente ocorre, quando a mola finalmente solta, a briga tá longe de acabar. É aí que a força oposta ao movimento vai tentar fazer de tudo para impedir que o rompimento se concretize. E a força a favor do movimento tem uma única chance para conseguir mostrar que está forte e que continua forte. Se ela conseguir fazer isso, ela elimina toda a concorrência e aí é só chutar pro gol, o rompimento é verdadeiro. Mas se ao menos por um momento a força que produziu o rompimento deixar dúvidas sobre o quão forte ela tá, a coisa complica. Conforme os operadores vão vendo que o rompimento pode não ser para valer, que os preços estão demorando muito para seguir na direção que deveriam, ou que os preços estão voltando para dentro do movimento
lateral, eles vão lá e vão mudar de lado. Ou seja, a força oposta ao rompimento vai atacar com tudo, usando tudo que tiver ao alcance para impedir o rompimento. E quando ela consegue, o stop dos caras que estavam apostando no rompimento é atingido, gerando mais ordens contra o rompimento de encerramento de posição. Isso gera mais combustível para o movimento contrário prosseguir ocorrendo, até que chega num ponto onde o rompimento para a direção contrária se concretiza e ninguém mais segura o ativo. Movimentos assim, pessoal, tendem a ser muito fortes. Aliás, os maiores rallies que vocês vão ver na bolsa, no mercado de ações, ocorrem depois de falsos rompimentos. Porque aí não restam dúvidas. O mercado tentou ir para um lado, mostrou claramente que não tinha força, acionou o stop de todo mundo e foi em linha reta para o outro. E quando eu falo linha reta, geralmente é linha reta mesmo, tá? Os movimentos ocorrem com muita força, com muito volume. Vamos ver alguns exemplos práticos de como tudo isso ocorre. Então, o primeiro ativo que a gente vai estudar aqui, o primeiro caso de rompimento falso, está ocorrendo em Equatorial no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Inclusive esse aqui foi o ativo que me motivou a gravar esse vídeo hoje. Equatorial Energia, pessoal, é o seguinte, ela vinha de uma tendência de baixa nos últimos dias, aí na segunda metade de julho até a primeira metade de agosto, o papel só caiu, até que chegou num momento que a gente tem Equatorial Energia fazendo uma consolidação, né? A gente vê claramente uma resistência aqui nessa faixa de preço. Eu vou até colocar mais forte a linha por volta dos 32,40, 32,50 e a gente vê uma nítida região de suporte aqui também por volta dos 31,30, 31,40. Aí o mercado ficou zanzando aqui, ó, várias e várias vezes, bateu na zona de suporte, bateu inúmeras vezes aqui, bateu várias vezes na resistência também, até que chegou num momento, veja bem que o mercado faz isso aqui, ó. Ele rompe a região de suporte. Ele nos dá o sinal que o movimento lateral terminou e que agora a gente deve ter uma nova tendência de baixa sendo estabelecida. Só que, ao invés de continuar caindo nos pregões seguintes, o mercado volta a subir e cada dia os vendedores que estavam vencendo a batalha começam a ficar mais fracos. A gente vê esse primeiro dia aqui de repique, até aí tudo bem, o mercado ainda não havia retornado para dentro da zona de suporte rompida, mas já no segundo dia o mercado aponta a média móvel de 9 períodos, que é essa média roxinha que eu estou usando aqui para cima, volta a trabalhar dentro da região lateral, isso jamais pode acontecer, tá? Isso nunca é um bom sinal. E aí a coisa só piora nos pregões seguintes, Ontem a gente viu o mercado fazendo mais uma alta, tocando a zona de resistência, já apontando a média móvel de 21 para cima, e hoje finalmente o mercado faz isso aqui, com volumaço, mostrando que tem muito interesse no papel agora. Ele rompe a zona de resistência, ele faz o rompimento para o outro lado. Então olha só o que é um rompimento falso na prática acontecendo. Tá? Isso aqui é talvez um dos melhores exemplos que vocês tenham de um rompimento falso. Tá? Eu acredito que Equatorial, nos próximos pregões, a partir de agora, possa estar retomando uma tendência de alta. E se você olhar o gráfico semanal de Equatorial Energia, fazia todo sentido o papel produzir esse tipo de movimento, porque ele estava fazendo um rompimento falso, um rompimento de uma zona de suporte, só que em cima de uma zona mais importante ainda de suporte, que é a média móvel de 21 períodos no gráfico semanal, em tendência de alta no gráfico semanal. Então, o movimento em si, para quem soube acompanhar gráfico diário, gráfico semanal, era para cima. E agora a gente está vendo a confirmação. O sinal de compra, de fato, vem agora. Claro que você pode esperar um recuo, A gente sempre orienta os nossos alunos a buscar por compras quando o papel recua para as médias, mas a tendência foi estabelecida aqui. Outro exemplo que eu tenho aqui de rompimento falso, ou melhor, outros dois exemplos de rompimento falso, se deram em BPAC no gráfico semanal durante 2022 e também agora em 2023, na primeira metade do ano. Bom, BPAC, saindo de uma tendência de baixa em 2021, acabou fazendo um pequeno rally, eventualmente
eventualmente entrando numa consolidação aí durante boa parte de 2022. A gente tinha um suporte clássico aqui nessa região de R$ 20,70 e uma resistência ali por volta de R$ 26, né? A gente tem vários toques nessa resistência, a gente tem vários momentos que o mercado toca a resistência, a gente tem também vários toques nessa zona de suporte, só que eventualmente, né, o mercado tenta fazer um rompimento, ele passa a negociar acima da região de resistência com um bom volume. No candle seguinte, ele tenta devolver os ganhos, né? Já é um sinal que a gente no mínimo tem que ficar considerando. Só que até que no candle seguinte, ele conseguiu confirmar o rompimento. A bomba veio aqui, ó. Esse foi o candle onde o mercado deu a entender que o rompimento era falso. Como eu disse, o que nunca pode acontecer é o mercado penetrar outra vez a zona que foi rompida, negociar dentro do movimento lateral da consolidação, tá? Isso não pode acontecer. Eventualmente o mercado caiu, até tentou se defender no suporte, mas não foi capaz, fez um rompimento verdadeiro para baixo, tá? Agora veja, o que acontece aqui, também a gente tem que ficar de olho. Esse rompimento não foi verdadeiro, porque após algumas semanas rompendo o suporte em 20 com 30, o mercado faz isso aqui, ó. Atenção, isso aqui. Com um volume recorde, a gente não vê um volume desse durante todo o ano de 2022, BPAC aponta as médias para cima e volta a negociar dentro da consolidação. Só que dessa vez, cara, o movimento de rompimento foi verdadeiro porque o mercado não parou mais de subir. Lembra quando eu falei para você que o mercado sobe em linha reta quando um rompimento falso ocorre depois de um rompimento verdadeiro se concretizar? O mercado não parou mais de subir e no momento que eu estou gravando esse vídeo, o mercado está consolidando e provavelmente se preparando para fazer uma continuidade dessa tendência de alta. Um terceiro exemplo de um movimento desse tipo de rompimento falso seguido de um rompimento verdadeiro para outra direção é Natura. Natura, depois que se recuperou da pandemia do coronavírus, depois de ter feito um rally, começou um movimento de consolidação. E aqui é nítido que existe um suporte bem formado por volta dos R$ 45, R$ 45,50. Também existe uma resistência nítida por volta aqui dos R$ 53, R$ 52,80. Eventualmente, depois de quase um ano lateral, o mercado rompe essa zona de resistência, rompe a consolidação, até que consegue produzir algumas semanas em alta, né? Mas o movimento feio ocorre aqui, ó. Atenção, o mercado perde as médias, um volume grande acaba aparecendo e eventualmente ele volta a negociar dentro da região rompida, e é isso que nunca pode acontecer, é isso que caracteriza o movimento de rompimento falso. Eventualmente o suporte dessa consolidação aqui é perdido e de novo o mercado ele cai em linha reta, o mercado desaba. Tá? O mercado não para mais de cair. Então, geralmente, os maiores rallies para cima ou para baixo que o mercado produz é quando os rompimentos falsos ocorrem. E um quarto e último exemplo que eu vou te dar aqui de um rompimento falso que acabou desencadeando um rompimento verdadeiro para outra direção é o exemplo de Smart Fit, um trade que nós fizemos lá em 2022, um clássico trade de rompimento falso, onde o mercado, após um rally, estabeleceu também uma consolidação. Nós tínhamos um suporte aqui nessa região de R$ 14,50 e uma resistência na região de R$ 16,70, R$ 16,80. Eventualmente, o mercado tentou romper essa zona de resistência, ele conseguiu fechar acima da zona de resistência com bom volume, conseguiu se manter ali por alguns pregões até que ele começa a dar sinais de fraqueza e ele volta a trabalhar dentro da região rompida com bom volume, e é aqui que vocês devem ficar espertos, pessoal. Fiquem atentos porque muito provavelmente o mercado vai perder a zona de suporte. Isso aconteceu e desencadeou uma bela de uma correção praticamente em linha reta do papel de 15%, 16%. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo. Não esquece do joinha e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você quer ver mais conteúdos como esse aqui no canal, onde eu abordo estratégias operacionais, deixa um comentário aqui embaixo também. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Fui!